A extensão universitária é uma ação da universidade junto à comunidade que tem como principal objetivo levar ao público externo um pouco do conhecimento de ensino e pesquisas adquiridos no ambiente acadêmico. Este é o tema do nosso ponto de encontro, que recebe aqui nos estúdios da TV PUC o coordenador de projetos de extensão da PUC Campinas, André Pires, e a pró-reitora de extensão e assuntos comunitários da PUC Campinas, Vera Engler Cury. Na prática, o projeto de extensão, ele é uma atividade de pesquisa, atividades práticas, como eles funcionam? Em relação àquilo que você acabou de dizer, que nós, como universidade, levamos uma parte do conhecimento e das pesquisas, a extensão é a terceira dimensão que constitui o corpo de atividades principais de uma universidade. Então, a extensão não é nem pesquisa e nem ensino. Ela deriva dos conhecimentos gerados na pesquisa, dos grupos de pesquisa institucionais e também dos conhecimentos que estão sendo adquiridos pelos alunos em relação à formação profissional. E o interessante desse projeto de extensão é que ele leva o aluno à comunidade, né? A uma troca de conhecimentos, né? Nós temos desde projetos na área do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, no Centro de Exatas Ambientais e de Tecnologia, no Centro de Ciências da Vida, no Centro de Letras e Comunicação, e que são feitos das formas mais variadas, né, atendendo e compartilhando esse tipo de conhecimento com instituições muito diferenciadas, né? Então, nós temos, por exemplo, parcerias que fazemos com a Reciclamp, que é uma cooperativa de reciclagem de lixo, parceria que temos, por exemplo, com algumas escolas aqui da região, onde nossos professores realizam trabalhos dentro dessas escolas. Temos também parcerias, por exemplo, com o nosso hospital, enfim, todas as áreas, né? Acho que essa que é o fato de sermos universidade, nesse sentido, potencializa muito a existência desses projetos, porque como universidade nós temos conhecimento e temos ensino que são produzidos em todas as áreas do conhecimento. E a extensão, por conseguinte, ela também vai, né, ter essa diversidade, que é essa diversidade rica e importante, né, da própria universidade. E desses 27 projetos, 3 projetos e 1 programa obtiveram fomento, né, do Ministério da Educação. E durante o programa a gente vai mostrar um pouco desses projetos, e o primeiro que a gente vai ver agora, quem mostra pra gente é a repórter Agnes Shinozaki. Ele é de comunicação comunitária. Vamos ver. Comunicação comunitária e cidadania. É com isso em mente que o Centro de Assistência Social Copiosa Redenção se juntou à PUC Campinas nesse projeto de extensão. O professor e coordenador do projeto, Fabiano Armanese, trabalha com cerca de 20 jovens assistidos pela ONG, que fica na região do Campo Grande, a segunda mais populosa da cidade de Campinas. O grande objetivo é mostrar que a comunicação ela é uma ferramenta de cidadania e uma ferramenta de conquista da democracia. Então é capacitar esses adolescentes para que eles possam se tornar comunicadores e possam também mostrar, por meio da comunicação, a sua própria visão de bairro, possam transformar a comunicação num objeto de luta, de conquista daquilo que eles mesmos percebem que a região precisa. Os jovens que participam aprovam a iniciativa e se mostram entusiasmados com o projeto. É muito importante a gente saber hoje as notícias que estão acontecendo no mundo. Sem a notícia a gente não tem como a gente saber de nada. Os jovens participantes vão montar o próprio jornal mensal a partir do começo de 2015. A previsão é de uma tiragem de 4.000 exemplares, além de um site e uma página no Facebook. Alguns deles falaram para mim que eles nem tinham contato ainda com nenhum jornal. E acho que é importante eles entrarem em contato, saber como é feito, como as notícias são feitas, porque eles também, às vezes, o bairro deles pode virar uma notícia na grande mídia. Agora eu sei já o que é a capa, o que é por quê, quem, onde. No futuro pode me ajudar, sabe, no trabalho, principalmente na escola também, que eu posso passar para os meus outros colegas. Antes da gente comentar esse projeto, esse fomento do Ministério da Educação é importante para que esses projetos sigam, mostra a importância, que o projeto realmente dá certo, como funciona? O mais importante, embora seja
também significativa a entrada do fomento financeiro é estarmos sendo reconhecidos e legitimados nacionalmente como desenvolvendo uma universidade que desenvolve projetos de extensão que estão atendendo às demandas, né, da área de educação e à sociedade brasileira, porque é um edital que foi construído a partir de linhas temáticas que são consideradas pelo governo federal e pelo Ministério da Educação como prioritárias para o desenvolvimento de projetos de extensão no país. E como a gente viu ali na reportagem, realmente ele traz o conhecimento, né? A gente viu o rapaz falando ali que agora ele já sabe, vê a capa de um jornal, já sabe alguns conceitos de jornalismo, isso é importante, né? Eu queria chamar a atenção a uma coisa que eu acho que caracteriza os nossos projetos, e nesse sentido há uma sintonia com aquilo que fazemos aqui, e o edital que foi publicado, essa sintonia, né, em relação ao que se espera de um projeto, porque como a gente pôde ver na reportagem, né, não se trata de um tipo de compartilhamento de conhecimento que de certa maneira aprisione aquelas pessoas ou aqueles grupos, né, vamos dizer assim, nas garras da universidade, etc. Todos os nossos projetos, eles pressupõem que aquele grupo que está sendo assistido, ele adquira condições de autonomia de desenvolvimento daquelas atividades depois do término do projeto. Então, quando nós vemos, né, aqueles jovens aprendendo os conceitos de jornal, como fazer, etc., etc., a ideia é que ao final do término, né, do biênio, eles possam, com suas próprias pernas, né, continuar desenvolvendo isso e formar novas pessoas. Eu acho que essa é uma dimensão que é muito importante, né, porque não se trata de cronificarmos uma relação, né, com os nossos parceiros, mas estabelecer uma relação que eu acho que de respeito mútuo e por isso mais verdadeira, né, no sentido de que nós não somos detentores de todo o conhecimento, etc., mas que compartilhamos com isso e que há um saber, né, legítimo, né, que envolvido dos nossos parceiros e que portanto, né, dessa relação e dessa busca da autonomia que nos pautamos. A gente vai ver então agora mais um projeto de extensão de inclusão da terceira idade. Quem mostra pra gente é o repórter Vinícius Bueno. Aprender a cantar é difícil, já nasce cantando. Eu sou cantor desde menino, de 7 anos eu canto. Aos 84 anos, o aposentado José Mariano da Silva esbanja a simpatia. Toda sexta-feira, ele se reúne com outros apaixonados pela música no Centro de Referência e Assistência Social de Jaguariúna. É um encontro social. A gente aqui faz de tudo um pouco. Traz alegria, faz diversão, aprende música, se interage. É um encontro que, na verdade, ele vem ao encontro das nossas necessidades diárias. Angelina conheceu o grupo Acolher através de amigas e convidou o marido, Otávio, para aprender a tocar violão. Há 2 meses, eles participam desta oficina, que passou a ser a atividade mais aguardada da semana. Na quinta-feira ele já fica me alertando, né? Falando assim, ó, amanhã nós temos aula de violão, né? E ele que me lembra sempre, né? Olha, amanhã é sexta-feira, amanhã nós temos que levantar cedo e ir lá para a aula de violão. E ele me incentiva bastante, eu que trouxe ele e ele acaba me incentivando. Para aumentar a quantidade e qualidade desses projetos, a professora da PUC Campinas, Jeanette Martins de Sá, elaborou um projeto de extensão que visa criar um programa de inclusão e atenção à terceira idade na região metropolitana de Campinas. Dentre os 20 municípios que compõem a região metropolitana de Campinas, alguns já têm experiências solidificadas de muitos anos e grupos como este, mas outros ainda estão iniciando, não é, o seu trabalho. E nós temos a Agencamp, que é um órgão ligado ao governo do estado, não é, que na verdade é quem vai fiscalizar e vai cuidar da execução desse programa. Os municípios vão implantar os seus projetos e a PUC, claro, está entrando com toda a assessoria técnica através dessas oficinas de capacitação. O interessante desse projeto, por exemplo, e dos outros também, ele tem uma característica humana muito grande, né? A gente vê que muda a rotina das pessoas.
Acho que a extensão é uma área onde, na qual a possibilidade de transformação é muito grande. Talvez esse seja o grande desafio que a universidade tem. Pensar de maneira, vamos dizer assim, integrada, interdisciplinar e flexibilizar as maneiras como estamos indo ao encontro da população. E acho que essa é uma interação muito importante e aí tem a ver com o que o professor André estava dizendo. As comunidades atendidas ou as associações que trabalham conosco, elas têm interesse de que os alunos e os professores não saiam mais, que continuem desenvolvendo projetos. Mas a função da universidade é levar esse poder de transformação para outros segmentos, né? Nós estamos pensando a sociedade à nossa volta de uma maneira ampla, né? Não vamos nos tornar assessores ad eterno de determinada organização ou mesmo assessorar num projeto que algum órgão público está desenvolvendo. Mas acho que essa transformação é a possibilidade também dos nossos alunos poderem pôr à prova aquilo que eles serão como profissionais, né? Acho que esse é um campo muito importante. E é algo que rompe barreiras, né? Não fica só na universidade ou só na cidade de Campinas, ele vai para as cidades da região também, né? Esse caso específico do projeto da professora Janete, ele tem essa característica, inclusive, de contribuição de uma certa elaboração de políticas públicas relacionadas ao idoso, né? Bom, eu vou chamar então o terceiro VT, o Vinícius Bueno vai trazer para a gente mais um projeto de extensão. Ele qualifica administradores de entidades do terceiro setor. O desafio é ousado, transformar entidades assistenciais de Campinas em empresas. Durante 2 anos, o projeto de extensão do professor Mário Sérgio Trainotti, da Faculdade de Ciências Contábeis da PUC Campinas, visa auxiliar e capacitar ainda mais representantes de 6 instituições do terceiro setor da cidade. Na parte de trabalho assistencial, né, todas elas que eu conheço são muito boas. Porque fazem com coração, tem muito amor nessa história, tem muita doação nessa história, né? Agora, quando isso vai para o mundo real, quando isso vai para o mundo contábil, vai para o mundo, né, administrativo e o mundo legal e jurídico, aí tem que ser também, tem que levar, tem que criar essa cultura de organização e de empresa também para esse mundo. Uma das entidades beneficiadas pelo projeto é o Lar da Criança Feliz, fundado em 1980, uma das mais tradicionais da cidade de Campinas, mas que nos últimos anos teve que se adaptar às exigências e burocracias de alguns assuntos relacionados à área financeira e também jurídica. E isso vem nos ajudar a gente prestar um trabalho mais eficiente na prestação de contas, na contabilidade e, lógico, a gente um melhor serviço para as crianças, um melhor trabalho para as crianças também. O próximo passo do projeto é conhecer e preparar os funcionários das instituições. Não dá para chegar com instrumentos técnicos, né, na área financeira diretamente, sem entender o que está acontecendo nesse contexto. Bom, esse projeto em particular é importante porque ele qualifica administradores de entidade, então com certeza atinge muita gente, né? Acho que de uma forma geral, essas entidades do terceiro setor têm sempre um problema em relação à gestão, né, das suas atividades e também em relação a como lidar com toda a questão organizacional que eles têm que desenvolver. E essa é uma área extremamente interessante de entrada da universidade, né? Nós temos um centro de economia e administração, e a possibilidade desse terceiro setor, de alguma forma, ser beneficiado por iniciativas que a universidade já desenvolve, estratégias, tecnologias, para esse tipo de atividade que estão na formação do aluno, que vem de grupos de pesquisa e que agora estão colocadas à prova e à disposição dessas organizações. Acho que esse é um papel interessante em relação ao terceiro setor. E quando um projeto de extensão é criado, ele leva em consideração problemas da cidade ou problemas sociais? As demandas nos chegam, né? Tanto das entidades externas, como de alguma, vamos dizer assim, de alguma oportunidade que os próprios docentes, alunos, grupos de pesquisa percebem
e nos trazem como demanda, mas nós temos trabalhado na Proeste com uma abertura muito grande à entrada de demandas das organizações públicas e não públicas da região metropolitana de Campinas, e aí analisamos a possibilidade de se transformar num projeto de extensão, o que vem com muita, vamos dizer assim, a potência de transformação vem exatamente dessas propostas estarem assentadas numa demanda, num problema emergente que faz todo sentido, né, para a sociedade. Só como complemento, professora Vera, nesse caso específico foi muito interessante a maneira como, desse projeto com a FEAC, foi muito interessante a maneira como ele foi gerado. Porque a FEAC, ela reúne um número muito grande de organizações do terceiro setor, de entidades, etc. E de uma maneira geral, o que a própria FEAC percebeu é que muitas dessas instituições, elas eram geradas a partir, às vezes, de uma causa ou de alguma questão, etc. E à medida que essas instituições começaram a existir no tempo, começou a ter um novo desafio, que é o desafio exatamente da gestão, né? Seja ela da gestão financeira, da gestão mesmo da entidade. Então veio essa demanda, né, no sentido de que, olha, nós precisamos, em algum sentido, qualificar as nossas instituições nessa ideia de que, olha, é necessário que haja, né, todo um esforço ali de gerenciamento e tudo mais. E aí, a partir disso, nós temos um Centro de Economia e de Administração, como a professora Vera disse, que tornou possível a existência desse projeto, né. Bom, e falando então no Centro de Economia e Administração, vou chamar um outro projeto de extensão de um outro centro do CEATEC, que envolve a questão de construção e tecnologia, e essa reportagem foi feita pela Agnes e pelo Vinícius. Vamos ver. Seu José veio para Campinas na década de 1960, no período de expansão da cidade, para trabalhar na construção de grandes empresas multinacionais. Agora ele participa do projeto de extensão de qualificação profissional na construção civil. Eu me interessei e estou aqui há mais ou menos há 1 ano, há quase 2 anos, e estou gostando muito. Aprendi bastante. Realmente agora estou atendendo. O projeto envolve os participantes na construção de 10 comunidades da paróquia de Jesus Cristo Libertador, na região do Campo Grande. Com a ajuda dos alunos bolsistas, eles orientam os pedreiros das obras, estudam os melhores materiais e como utilizá-los. O foco principal é a construção sustentável, a sustentabilidade, a preocupação com a água, o aquecimento da água através da energia. Falamos sobre o processo construtivo para melhor conforto térmico, maior desempenho e eficiência do uso dos materiais. Então, focamos bastante na construção sustentável. Muitos dos participantes do projeto já possuem uma formação, mas encontram aqui a chance de aprender um novo ofício, ajudar a comunidade e, por que não, melhorar também a própria casa. E agora já estou aprendendo, faço alguma coisa em casa mesmo, por gasto, já trabalho para mim mesmo em casa, né? E eu pretendo aprender mais ainda, né? Kleber é inspetor de qualidade numa multinacional, mas desde jovem aprendeu sobre construção civil com seu pai. Antes, assim, a gente só vai vendo a prática. Então, essa parte de conhecimento de teoria faz parte também, vem somando ao conhecimento que já tinha. Tudo hoje faz parte da vida, né? Essa parte de sustentabilidade, tanto no serviço, no viver do dia a dia, na casa, na família, tudo faz parte. Então, acrescenta no conhecimento isso aí. E o mais gostoso é que a gente está aqui aprendendo de graça. Isso é muito bom. As oficinas acontecem em um intervalo de 2 semanas e a cada encontro no Centro de Assistência Social Copiosa Redenção, em Campinas, novas dúvidas são tiradas. Quando a conta chegava, a gente tentava procurar de onde vinha aquela conta cara. E depois que eles vieram aqui e deram a explicação, eles me orientaram que a minha lâmpada ela consumia muita energia. Depois que eles me explicaram, eu troquei todas as lâmpadas por lâmpada fluorescente, a LED, e minha conta diminuiu consideravelmente. O projeto de extensão é de autoria do professor de Engenharia Elétrica Francisco de Sales, que, acompanhado de 2 alunos, explica detalhes de tudo o que envolve iluminação e conforto térmico, considerando a sustentabilidade ambiental. O tema envolve conforto térmico, que pode ser um ventilador, ou uma torneira elétrica, ou um aquecimento que pode ter dentro de uma casa, ou até um ar-condicionado também, como da iluminação, né? Existem diversos tipos de lâmpada, diversas formas de iluminação, isso tudo vem a contribuir
e sempre tendo em foco a sustentabilidade. Antes de participar dos encontros, a costureira Maria Pereira desligava todos os aparelhos eletrônicos antes de dormir e descobriu que a diferença no final do mês era praticamente insignificante. Mas quando o assunto é o chuveiro, aí sim ela descobriu que um detalhe pode ajudar a diminuir os gastos. Quando está frio, você gasta mais, porque você vai aumentar, né? Para esquentar mais. E quando está calor, você vai diminuir, porque a água já sai aquecida, né? Ou morna, ou deixa gelada já. Esses assuntos, na verdade, eles são do dia a dia das pessoas, né? Você falar de sustentabilidade e falar de um conforto térmico, da iluminação, está todo mundo preocupado, vamos falar assim, com uma utilização de um chuveiro ou até com uma utilização de uma lâmpada, isso é muito importante. Mais do que uma aula, as oficinas funcionam através de um bate-papo bastante descontraído, onde a interação é a chave para o sucesso. Mais fácil que na escola. Você aprende brincando, conversando. Na escola você tem uma pressão, aqui não. Aqui é tudo conversando, eles te deixam à vontade. Eu adorei. Aprendizado para os membros da comunidade que diminuem seus gastos preservando o meio ambiente e também para os alunos que auxiliam o professor no projeto de extensão. Adalto Braz conta que teve de aprender a passar o conhecimento que tem e Marco Antônio, que pretende dar aula no futuro, vivenciou um pouco dessa experiência. Passar o conhecimento para o próximo é uma coisa, parece fácil, mas é difícil. Então, desde o início agora, eu estou tentando crescer nesse quesito para poder, no futuro, virar um ótimo profissional. Quando a gente está no dia a dia, na faculdade, a gente estuda matérias técnicas, tudo, as pessoas que estão à nossa volta praticamente têm a mesma cabeça, as mesmas ideias. Aí quando a gente conversa, a gente não acaba percebendo essa dificuldade que a gente tem quando a gente vai conversar com pessoas diferentes. E a maior dificuldade mesmo foi pegar o tema e passar para eles de uma maneira simples, fácil. Bom, esses projetos são muito legais, né? Como a gente viu no primeiro, o rapaz falou que agora ele aprendeu conceitos da construção, que ele consegue fazer na própria casa dele. É muito legal ver esse tipo de resultado, né, do trabalho. E acho que é interessante pensar que o professor Salles se referiu, estava falando sobre como se dá a interação e uma das pessoas falou, é mais fácil que na escola, porque eu acho que um dos desafios para a universidade são as estratégias que nós temos de ensino, né? E estão sendo levadas para a comunidade. Há formas de aprender, né, que não se constituem só numa prerrogativa de quem ensina, mas também de uma interação com o aprendiz, e dessa interação ele aprende sem perceber que está sendo ensinado. Acho que esse é um aspecto bem interessante mencionado por ela. Bom, e nós fomos saber a opinião dos alunos sobre os projetos de extensão. É sempre importante a universidade ter essa ligação com as comunidades mais carentes, passar o conhecimento que a universidade carrega, colocar ela, exportá-la para outras esferas que esse conhecimento não chega. Tem que ter uma disseminação do conhecimento. Eu acho que é de suma importância e deve-se ter. Eu apoio esse projeto da faculdade, eu acho que deve ter continuidade por esse intuito da humanização, de ter o conhecimento disseminado. Eu acho interessante porque é um projeto que tem em todos os cursos, tem na área de comunicação, na área de engenharia, e além do conhecimento que a universidade leva para essas comunidades, é interessante porque os alunos também podem tirar conhecimento para eles, eles podem tirar da comunidade conhecimentos para a vida, para a profissão. Eu acho bem interessante mesmo. E com relação a esses alunos que conhecem, que já ouviram falar dos projetos, todos destacam a questão da humanização, né, do contato entre os alunos, a universidade com a comunidade. Isso é muito importante, né, como a gente já disse. Acho que é até bom nós nos lembrarmos que esta é uma universidade católica e que tem na sua missão, né, desenvolver atividades a partir de valores ético-cristãos. Então, de alguma forma, a extensão, assim como o ensino e a pesquisa, vão cumprir parte dessa missão, e os próprios alunos estão dizendo, né, que sentem que é um processo de humanização. Acho que aqui humanização está sendo utilizado não no seu sentido mais próprio, mas é a possibilidade de um encontro interhumano, né, entre os alunos e os docentes e a comunidade externa, que muitas vezes se sente alijada do que acontece numa universidade, né, até por não ter acesso a ela ou por desconhecer o que acontece lá. Então, acho que os alunos estão sensibilizados de se sentirem próximos dessa maneira, mais direta, né, para além muros.
Bom, e na próxima segunda-feira, dia 22 de setembro, a PUC Campinas promove o 4º encontro anual de extensão. Se você quiser fazer parte, acompanhar, saber mais dos projetos, é só fazer a inscrição no site que aparece na tela. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse encontro. Então é um momento muito importante. É aquele momento em que, de uma maneira ritualizada, né, o aluno vai, de alguma forma, né, passar isto, né, para as pessoas que forem assistir. É um momento muito fecundo para a comunidade interna e a comunidade externa conhecer os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. E esse ano, pela primeira vez, nós estamos chamando avaliadores externos para poderem avaliar as apresentações orais. Então esse é o nosso 4º encontro. Então a cada ano nós tentamos, né, estabelecer assim, procedimentos para qualificar ainda mais as nossas atividades. O dia 22 ele é dividido em 2 partes, né, na parte da manhã. O encontro ele começa com uma palestra que vai ser feita pela secretária de Relações Estudantis do Ministério da Educação, Fabiana de Souza Costa, e ela que foi a coordenadora desse edital que mencionamos aqui, que é o edital ProEst 2015. Então também é um momento muito importante para nós aqui, entendermos um pouco sobre os mecanismos que fundamentam este edital, etc. E na parte da tarde, nós teremos em várias salas, né, as apresentações dos alunos, as apresentações orais dos seus planos de trabalho, que eles terão lá um prazo de 15 minutos para poder falar e serão avaliados por avaliadores externos, né, de universidades que públicas. São docentes de universidades, né, para o público externo, eles são docentes de outras universidades. Exatamente, Então um momento que para nós é muito importante. Bom, o nosso programa está acabando, eu queria que vocês fizessem as considerações finais sobre esse tema. Bom, eu acho que é um momento muito feliz da nossa extensão na PUC Campinas. Estamos colhendo frutos, né, de uma organização que se impôs, que era necessária em relação aos projetos de extensão. Estamos agora muito mais organizados em relação ao que constitui projeto de extensão e plano de trabalho de extensão. E estamos num processo de qualificar esses projetos e, ao mesmo tempo, acolhendo a avaliação que a própria sociedade vai fazer de nós. Talvez seja na dimensão da extensão que a avaliação que a sociedade faz nos chega de maneira mais direta e mais contundente como universidade. Nós estamos abertos a compreender essas demandas e a avaliação que é feita sobre os projetos concluídos. Bom, eu não tenho nada a acrescentar ao que a professora Vera já disse, apenas acho que seria importante reforçar esse nosso evento agora na segunda-feira e deixar ele aberto para que todos possam vir aqui e conhecer, né, ter essa oportunidade de conhecer mais aquilo que fazemos na área da extensão aqui na universidade. Muito obrigado, professor André, obrigado, professora Vera. E eu lembro sempre que você pode acompanhar os outros programas da TV PUC pelo site que aparece na sua tela. A gente se vê no próximo Ponto de Encontro.